Fala aí, amigo concurseiro, é um prazer imenso estar falando com vocês. Meu nome é Leonardo Favarim. Nós vamos trabalhar aqui com o nosso Estatuto dos Servidores Públicos Federais, perfeito? Que é a famosa Lei 8.112, né? Primeira coisa, a gente vai ver o amparo constitucional da Lei 8.112, o famoso regime jurídico único, tá? O que a gente tem aqui? A gente tem a Constituição Federal e a gente tem lá, né, a parte que trata no artigo 37, tá? Artigo 37 da nossa Constituição, artigo 37 e artigo 38, perfeito? Que tratam da administração pública, né? Então, a forma como a pessoa vai ingressar no serviço público, né? Determinadas características da administração, cargos em comissão, função de confiança, perfeito? E também é o capítulo, né, que trata dos servidores públicos, que é o artigo 39 até o artigo 41, perfeito? Lá na Constituição, artigo 39 fala do famoso regime jurídico único, artigo 40 trabalha sobre as regras de aposentadoria e o artigo 41 vem falando sobre a estabilidade e a perda do cargo, né, do servidor, perfeito? Então, isso daí você tem que saber muito bem para a tua prova, né? Você tem que saber a disciplina constitucional e saber a Lei 8.112. O que você tem que saber da Lei 8.112? Primeiro, tudo, né? Mas, na verdade, ver que a Lei 8.112, ela, em determinados momentos, ela está conflitante com a Constituição, perfeito? Em vários momentos a gente vai falar, ó, isso daqui sofreu ação direta de constitucionalidade, não se aplica. Isso daqui, ó, a Constituição já teve a emenda constitucional número 19 de 98, então, a Lei 8.112, ela é de 1990, tá? Então, muitas coisas que já foram alteradas acabaram não sendo alteradas na Lei 8.112, tá? Então, por exemplo, na parte de aposentadoria, da parte de previdência, né? Essa parte de aposentadoria, regras de aposentadoria, estão na Constituição, não estão na Lei 8.112, tá? Então, a gente tem que observar isso e ter esse cuidado na hora da prova, tá? Vamos já dar uma dica, embora tem bastante slide, bastante conteúdo aí para vocês estudarem, material é o que não vai faltar. Eu queria dar um foco, né, para vocês, para a gente ter um cuidado na hora de fazer revisão, exercício, né, em relação à Lei 8.112, porque é uma lei grande. Então, vocês têm que estudar, primeiro, forma de provimento, forma de vacância, né? Saber o que é servidor público, qual o conceito. Essa é a primeira parte que a gente vai trabalhar nesse bloco, né? Forma de provimento, forma de vacância, forma de preenchimento do cargo, forma de sair do cargo, beleza. Essa é a primeira regrinha básica. Segunda parte é as vantagens e as licenças, né? Não pode você ir para uma prova de lei estudando que vai cair o Estatuto dos Servidores Públicos, né? E você não saber qual é a diferença de uma indenização, de uma gratificação, de um adicional e saber as licenças, o que conta como efetivo exercício, o que não conta, qual o prazo. Isso daí é o beabá que você tem que saber, né? E por último, o grosso da Lei 8.112, que é muito cobrado, que despenca em prova, que é o processo disciplinar, né? Então a gente tem que estudar a sindicância, o processo administrativo disciplinar e as penalidades dos servidores, que podem ser aplicadas para os servidores. Então, com isso, já te ajuda muito, já te mata aí 70% ou 80% das questões de Lei 8.112, né? Só com esses três conteúdos, claro, aí tu vai falar, professor, mas também esses três conteúdos é quase a Lei 8.112 inteira. Perfeito, né? Mas tem alguns dispositivos na Lei 8.112 que são meio que deixados de lado. Então, você foca nesses três que você vai bem municiado para a prova, né? Não vai 100%, óbvio que não, né? 100% só se tu gabaritar tudo, né? A Lei 8.112 de cabo a rabo, saber tudo, né? E, infelizmente, a gente sabe que questões de interpretação, aquela coisa toda pode acabar derrubando o concurseiro, né? Mas aqui a gente vai evitar o máximo possível isso, perfeito? Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que falar do regime jurídico único. A Lei 8.112, ela vai disciplinar o que a Constituição manda, né, os entes federados fazer. Regime jurídico único. O que é isso? Regime, uma disciplina jurídica prevista em lei, dando unicidade, regra geral, para todos. Todos do quem? Da União. Perfeito? O regime jurídico, a Lei 8.112, vem aplicar para os servidores públicos civis,
tá? Cuidado com isso, não é militar, não é forças armadas que tem o seu regime próprio, né? Tem a sua lei complementar lá, específica. A gente está falando de servidores públicos civis do âmbito federal, da União. Seja do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Maravilha? Cuidado com isso na hora da prova. Então, Tribunal de Contas, Ministério Público, Justiça Federal, né? TRF, TRE, TRT, que é mantido pela Justiça Federal. Também Poder Executivo, vai ter concurso para o Ministério da Saúde, PRF, PF, né? Ministério do Meio Ambiente, beleza. INSS, Lei 8.112, que é a regra dos servidores, né? Da administração direta e indireta, autarquias e fundações públicas de direito público, tá? As empresas públicas, sociedade de economia mista, elas não são disciplinadas ali por uma lei do regime jurídico único, é aplicada para elas a consolidação das leis trabalhistas, né? Porque eles são empregados públicos, tá? Eles são regidos por um contrato de trabalho e emprego. Maravilha? Então vamos lá, o artigo 39 fala: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão um Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Ué, professor, tu tá falando de regime jurídico único, mas o artigo 39 não tá falando de regime jurídico. Claro, porque isso daqui, essa redação aqui, ela veio pela emenda constitucional número 19 de 98. Mas vamos rapidinho falar sobre essa emenda constitucional, que foi a primeira emenda constitucional de reforma administrativa, né? Ela vem conceituando assim porque ela trouxe várias regrinhas básicas que a gente tem que ver. Primeiro, que ela acabou com o regime jurídico único, tá? Segundo, que ela trouxe a estabilidade do servidor, ela aumentou de 2 para 3 anos. Tanto é que você vai ver na Lei 8.112 que ainda está lá 2 anos para adquirir estabilidade e estágio probatório de 24 meses. A gente vai ver que hoje a Constituição que dita essa regra. E ela fala 3 anos para adquirir a estabilidade, tá? Então vamos, calma aqui, vamos com calma, né? Andando bonitinho. E esse artigo 39, ele sofreu uma ação direta de constitucionalidade porque uma das votações lá no Senado não foi aprovada pelo quórum de 3/5, né? Na verdade, não atingiu o quórum. E aí, eles pararam, né? Voltaram para casa e fizeram: amanhã a gente volta a votar esse projeto de emenda. Aí voltamos de novo e já foi aprovado. Nesse caso, isso daí chegou lá no STF em 2008. A emenda é de 98, hein? Em 2008, um partido político ingressou junto ao STF e propôs uma ação direta de constitucionalidade, pedindo a volta do artigo 39 conforme a redação originária lá de 88. E aí voltou a redação originária do artigo 39. Então cuidado com isso no teu vadimeco, no site do Planalto, tudo. A redação hoje que está valendo, que está em vigor, é o artigo 39 na redação originária da Constituição de 88. Perfeito? Não é a redação da emenda constitucional 1998, tá? Isso daí é um grande problema, porque até eu falo, às vezes, em alguns vademecos, eles vêm botando lá o da emenda constitucional 19, né? E vem colocando, na verdade, assim, liminarmente sofreu uma ação direta de constitucionalidade, trazendo a redação originária, e aí bota a redação originária escondida. Pô, se a originária que agora está valendo, que está tendo eficácia, tem que colocar ela como, né, a principal. Perfeito? O artigo 39 fala: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão no âmbito de sua competência. Então, cuidado, ó, é regime jurídico único, mas cada ente tem o seu regime. Perfeito? Ele não é único porque vai ser federal, estadual, municipal e vai englobar todos os servidores em âmbito nacional. Não, não é isso. Ele, na verdade, ele vai ser aplicado somente para esse ente, e dentro deste ente, no caso o Estado, seja a União ou um município, vamos falar assim, ó, dentro desse ente eu só posso ter servidor para essa regra aqui, tá? Eu não posso falar que vou ter servidor para outra, mas tem servidor para concurso, para servidor para essa regrinha aqui. Não, é servidor e essa lei. Não posso ter várias leis, né, para cada servidor, para cada concurso, para cada ano, não é? Então, mas a das autarquias vão ter essa lei para esses servidores. Não, não podemos ter isso, tá? Então, regime jurídico único, perfeito? Regime
né? Regras, direitos, vantagens, previsão legal, jurídico, previsão definida em lei, né? E o único, o conceito de unicidade, perfeito? De unidade, exatamente para criar uma regra geral para os servidores. Do que? Primeiro, da administração o quê? Direta. Maravilha, eu não botei aqui não, né? Primeira coisa da administração direta. A gente vai falar que é a administração direta e seus órgãos. Então vamos pensar, poder executivo, tem o presidente da República e os ministérios, não é? Os ministérios, eles estão ali dentro desse poder, então estão regidos pelo regime jurídico único. Então os servidores desses ministérios também são regidos, perfeito? Seja também as autarquias, INSS, Banco Central, olha que concursão maravilhoso, né? As autarquias também são regidas, né, pelo regime jurídico único, a Lei 8.112, perfeito? Também o Poder Judiciário e seus órgãos da Justiça Federal, TRT, TRE, STJ, né, STF, concursão aí do STF, então eles também vão ser regidos pela Lei 8.112. Também a instituição Ministério Público, já que em âmbito federal, perfeito? Também, né, o Ministério Público, outro concursão, Ministério Público da União, também é regido pelo regime jurídico único federal, tá? Maravilha? E tem também o regime jurídico único em âmbito estadual, que é para o Ministério Público dos Estados, tá? Beleza? Então cuidado com isso na hora da prova, tá? Vamos lá, vamos continuar. E aí fala aqui, ó, e plano de carreira para os servidores da administração pública direta, né? Então a gente vai lá para o direito administrativo, administração direta. Dentro da entidade federativa a gente tem os órgãos. Então, por exemplo, Congresso Nacional é o poder legislativo. É administração direta? Sim, é administração direta. Câmara, Senado, órgãos da administração direta, né? TRF, órgão da administração direta do Poder Judiciário, perfeito? E da administração indireta, aí a gente já vai para o executivo, né? Falando das autarquias e fundações públicas, perfeito? Esses são regidos, né? Esses que são os destinatários da Lei 8.112, né? Se destinam a essas pessoas, aos servidores, perfeito? Impossibilidade jurídica submeter os empregados dos conselhos profissionais. Aqui eu queria fazer uma observação, porque quem estuda lá na parte do direito administrativo sabe, né, que os conselhos profissionais, por exemplo, OAB, CREA, né, CRA e outros conselhos, eles são, na verdade, segundo jurisprudência do STF, eles são uma espécie de autarquias, né, porque eles têm esse poder de fiscalização. Só que aí veio já em relação, teve uma nota técnica que falando da impossibilidade de aplicar aos conselhos profissionais o regime jurídico único dos servidores da União, perfeito? Não se enquadrando a entidade no modelo de uma autarquia típica, tá? Assumindo um caráter de paraestatalidade, significa dizer o quê? Que está fora do Estado, perfeito? Embora tendo atividades propriamente, né, características de Estado, eles não podem ser regidos pelo regime jurídico dos servidores, tá? E aí vamos pegar agora a Lei 8.112, que vai trazer o conceito, que a gente tem que saber, isso aqui tem que saber mesmo, o conceito do que é servidor público. Isso daí é muito cobrado em prova, né? Quando a gente estuda lá servidor público, a gente para pensar. Vamos primeiro aqui situar. Primeira coisa que você tem que saber na hora da prova. Primeiro, a gente está falando, vamos botar aqui, ó, no sentido genérico, agentes públicos. Perfeito? Temos os agentes públicos. Agente público, meu amigo, aí é qualquer pessoa que tem uma relação direta ou indireta com o Estado, né? Que recebe alguma coisa do Estado ou não recebe nada pelo Estado, mas tem uma relação com o Estado. Por exemplo, um agente político. Ele é um agente público? Sim. Ele tem um mandato que está exercendo, né, a sua atividade típica do Estado. Perfeito? É um agente político. Temos os agentes honoríficos. Olha que maravilha. Diferente dos agentes políticos, os agentes honoríficos, eles trabalham pela honra do Estado, não é? Para ter a dignidade do Estado, para um serviço que o Estado precisa desempenhar, né?
e aquelas pessoas podem ajudar o Estado, perfeito? Muitas das vezes são atividades que a lei obriga o cara, né? Então, uma obrigação legal a todos imposta. Serviço militar obrigatório é um agente honorífico, o mesário é um agente honorífico, um jurado é um agente honorífico, porque a lei impõe, né? E tem uma relação com o Estado? Tem, né? Só que aí, agente honorífico, agente delegado, que são os delegatários, agente credenciado, que a administração pública pode credenciar. E eu queria falar dos agentes administrativos. É aqui que eu quero falar, né? Agentes administrativos. Primeira coisa, que tem algumas bancas que utilizam o termo agentes administrativos, ela substitui como servidores em sentido amplo, perfeito? Pode ser utilizado na tua prova? Pode, tá? Não é a regra. Porém, às vezes a gente vê, servidores públicos em sentido amplo. Ele está falando isso aqui, agentes administrativos, né? Os agentes administrativos é o que carrega o piano. Aí, que expressão boa, né? Que carrega o piano. Já o agente político manda e os agentes administrativos obedecem, né? Quem são os agentes administrativos? Primeiro, são os servidores públicos. E aqui os servidores, eu vou falar aqueles que ocupam um cargo público. Perfeito? Maravilha? Beleza, então. E aí temos os empregados públicos. Empregados públicos. Perfeito? Né? E terceiro, nós temos os temporários, perfeito? E aí a gente tem que tomar cuidado, né? Que os servidores temporários, também a nossa Constituição Federal trata exatamente, né, dos servidores para uma necessidade excepcional e de interesse público, perfeito? Então, cuidado com isso na hora da prova, tá? Que os servidores temporários, eles não propriamente prestam concurso público, tá? Eles meramente, né, fazem jus na verdade, um contrato temporário. Então, muitas das vezes é a Lei 8745. Então, vamos botar aqui, ó, como algumas bancas utilizam o termo, servidores temporários, tá? Professor, tu vai falar dos servidores temporários? Não, eu vou falar dos servidores que ocupam um cargo. Eu quero falar desses aqui. É esses aqui. A Lei 8.112 aponta neles. Ela não aponta para os empregados públicos, porque os empregados públicos, eles são regidos, né, pela CLT. Então, eu iria falar dos empregados públicos se eu estivesse falando aqui de direito do trabalho. Servidores temporários, eu não falo porque é uma legislação específica e eles não têm estabilidade. E segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bota aí, ó, segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que foi agora em maio, mais ou menos, de 2020, bota aí, STF, Supremo Tribunal Federal, bota aí, ó, STF, em relação aos servidores temporários. O Supremo Tribunal Federal falou em relação aos servidores temporários, né, que não fazem jus a 13º salário e férias remuneradas acrescida do texto constitucional, tá? O entendimento foi fixado pela maioria do Supremo Tribunal Federal ao negar a extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos temporários, tá? Então, cuidado com isso na hora da prova, tá? Embora eles tenham uma legislação própria, eles não são regidos nem pela Lei 8.112, né? E nem ficaram no limbo, coitado. Gerou essa situação aí, coitados. Aí sofreram, né? Então, beleza? Isso daí foi um tema, né? Acho que foi tema de repercussão geral, tá? O STF fala, servidores temporários não fazem jus a 13º salário e férias remuneradas acrescida do terço constitucional, né? Salvo expressa previsão legal ou contratual em sentido contrário. Então, se tiver no contrato que ele vai receber, beleza, ele vai receber, né?
ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela administração pública, né? Aí contrata aquele cara falando que é temporário, necessidade temporária, e o cara tá lá há mais de 15 anos. Então aí, meu amigo, ele tá praticamente equiparado a um servidor, tá? Então cuidado com isso na hora da prova. E servidores públicos são que ocupam cargo. Empregados públicos são que ocupam emprego. E os servidores temporários, ele ocupa um cargo ou emprego? Nenhum dos dois, ele ocupa meramente uma função pública. Então, cuidado com isso na prova, pelo amor de Deus, tá? Então, servidor ocupa cargo, empregado público ocupa emprego, servidor temporário, os temporários ocupam função pública. Ah, então eles não ocupam um cargo? Não. E emprego? Também não, tá? Então, a gente às vezes quer colocar eles ocupando alguma coisa, mas eles não ocupam meramente uma função pública, tá? Continuando, a Lei 8.112 vem exatamente falar o que eu falei agora há pouco, né? Em relação ao servidor. Para efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida que tomou posse em um cargo público, perfeito? Então, mas cargo público é gênero. Então, a gente pode falar que servidor público pode ser aquele que ocupa o cargo efetivo ou meramente aquele que ocupa um cargo em comissão, né? E cargo público é o conjunto de atribuições, responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser acometidas a um servidor, né? Então, cuidado com isso na hora da prova, tá? A gente vai ver que temos diferenças clássicas para servidor de cargo efetivo e cargo em comissão. Primeira delas é em relação ao concurso público. A concurso público é obrigatório, né, para o ocupante de cargo efetivo, né? É aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos, né? Então, cargo efetivo de provas ou de provas e títulos, perfeito? Também o cargo efetivo, ele adquire a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, perfeito? Cuidado com isso na hora da prova, né? Mas, professor, se o cara é ocupante de cargo efetivo e também de cargo em comissão, ele não vai adquirir estabilidade após 3 anos? Aí eu, tá, mas no cargo o que é? Efetivo, não no cargo em comissão. No cargo em comissão, a nossa Constituição é clara. Livre nomeação e livre exoneração. Logo, não pode adquirir a estabilidade em cargo em comissão. Perfeito? Cuidado com isso na hora da prova. E a Previdência Social, a gente tem que puxar lá o artigo 40, parágrafo 3º, acho que é isso de cabeça. Deixa eu acertar aqui, ver se eu acertei pegando aqui a minha Constituição Federal. E fala assim, ó. Aplica-se ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo ou emprego público, o regime geral de previdência social. Então, cuidado, redação dada pela emenda constitucional número 103 de 2019, né? Fica atualizado nisso. A gente observa aqui o quê? Que aquele servidor público ocupante exclusivamente de cargo em comissão, ele não vai ter direito à previdência social nos termos do regime, bota aí, ó, regime próprio de previdência, né? A gente tem 2 tipos de regime de previdência. Regime próprio é para os servidores. É meramente falar assim, ó, é artigo 40, tá? Aí você, opa, regime próprio, perfeito? E temos para os exclusivos cargo em comissão, eu boto assim CC, né? É o regime geral de previdência social, é o artigo 201, né? Então, cuidado com esse artigo 40, parágrafo 13 da Constituição, tá? Beleza? Maravilha?
E aqui vamos falar uma diferencinha básica que você tem que saber na hora da prova, que a nossa Constituição, ela fala sobre o cargo em comissão e a função de confiança, né? O que a gente observa? Primeiro, o artigo 37 da Constituição vem falar assim, ó, artigo 37, inciso 5, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Então, função de confiança. Cuidado que a Lei 8.112, né, em vários momentos, ela refere, quando ela faz referência à função de confiança, ela utiliza o termo função gratificada, tá? É a mesma coisa, ela apenas utilizou a terminologia função gratificada para se referir às funções de confiança, tá? Então ela não mudou em nada não. Então, as funções de confiança, tá aqui, ó, exercidas exclusivamente, marca aqui bem exclusivamente, por quê? Na hora da prova vem exclusivamente, aí você, caraca, exclusivamente é muito, né? Não tem exceção? Não, não tem exceção, meu amigo. Função de confiança exercida exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Ponto. E os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos e condições de mínimos previstos em lei. Destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então vem aqui comigo, olha aqui, para pensar. Função de confiança e cargo em comissão, esses dois são apenas para atribuições de direção, chefia e assessoramento, perfeito? Vira e mexe, a justiça, ela proíbe nomeações de cargo em comissão para o cara ser médico, para o cara ser policial, professor. Ah, eu vou nomear aqui 200 cargos em comissão para professor. Não pode. Por quê? Professor não é direção, chefia ou assessoramento. Não é. Perfeito? Então, cuidado com isso. É uma atividade típica do Estado. É uma atividade de um servidor ocupante de cargo efetivo, com atribuições próprias, que tem que ser aprovado em concurso público. Tá? Então, cuidado. Função de confiança e cargo em comissão é apenas para direção, chefia ou assessoramento. Ponto. A segunda diferença é que a função de confiança é para exclusivamente servidor ocupante de cargo efetivo. Perfeito? Já o cargo em comissão é, em regra, livre nomeação e livre exoneração. Em regra. Porém, vai ter que ter um percentual mínimo definido em lei para os servidores de carreira, os servidores de cargo efetivo. Perfeito? Então, cuidado com isso na hora da prova, tá? Então, tá aqui, ó, exatamente o que eu falei, né? E aí você vê aqui, ó, cargo em comissão destina-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento para servidores de carreira nos casos e condições e percentuais mínimos previstos em lei, né? Já a função de confiança destina-se apenas também direção, chefia e assessoramento e exercidas com exclusividade por servidores ocupantes de cargo efetivo. Matou, tchau e benção, né? Vamos lá. E em estágio probatório, você pode ser nomeado para um cargo em comissão ou uma função de confiança? Vamos ver o artigo 20, parágrafo 3º. O servidor em estágio probatório, olha que interessante, poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento, no órgão ou entidade de lotação. Maravilha? Então, mesmo ele ainda estando nos 3 primeiros anos ali para adquirir a estabilidade, ele pode sim ocupar um cargo em comissão, uma função de confiança no órgão ou entidade de lotação. E somente poderá ser cedido, olha aqui, marca essa palavra, cedido, é eu ceder o servidor para ele ocupar lá um outro cargo. Foi? Então ele somente, olha aqui, somente só tem essa possibilidade
a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de natureza especial. Porra, meu amigo, aí, ele é presidente do INSS, é um cargo de natureza especial, né? Ah, ele é o presidente da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, presidente do IBGE, né? Então, opa, ele é um cargo de natureza especial, perfeito? Cargos de provimento e comissão do Grupo de Assessoramento Superiores, DAS, de nível 6, que é ministro de Estado, 5, que é os secretários, né, abaixo do ministro de Estado, e 4, que são os gerentes lá de cima, né? Ou equivalente, perfeito? Então, cuidado, em regra, ó, vamos lá. Então, vamos pegar isso daqui, em estágio probatório. Vamos falar assim, ó, dentro do órgão lotação, maravilha, pode ocupar tudo, tá valendo mesmo estando em estágio probatório. Mas, em estágio probatório, se for para ser cedido em outro órgão, tem que ser para ir, na verdade, você ir bem, né? Tem que ir bem. Ó, você vai pegar um cargo de comissão de 6, cara, ministro de Estado, secretário de não sei o quê, presidente do IBGE, presidente da Fiocruz, aí você pode, tá? Mas vai pegar lá uma função de assistente técnico da chefia do almoxarifado, do estágio probatório, não vai ser cedido não, ó, não pode não. A Lei 8.112 proíbe, tá? Porque vai dos DS, vai DS 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pô, o 6, meu amigo, é ministro de Estado, é presidente de autarquia, de fundação, é nível alto. O 5, pô, é um abaixo, né? Aí, o 4, pô, também tá lá em cima dos graudões. Então, você só vai se for para pegar um alto, tá? Senão, não vai ser cedido não. Perfeito? Beleza? Maravilha? E aqui você observa, para ocupar os cargos e não função, tá? É cargo em comissão. Perfeito? Vamos ver agora os requisitos para ocupar um cargo público. Perfeito? É claro que a gente vai ver aqui, né, as regras, requisitos para ocupar um cargo, emprego ou função, mas aqui eu quero apenas pensar na parte do cargo público, perfeito? Então, vamos lá. O artigo 37, inciso 1, fala assim, ó, os cargos, empregos e funções públicas, então, os cargos, empregos e funções públicas, olha aí, função pública, função temporária, né? São acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei, né? Então vamos pensar aqui. Primeira coisa, queria fazer na verdade primeira partezinha aqui. Queria separar dois pontos. Primeiro, os brasileiros, né? São acessíveis aos brasileiros, seja brasileiro nato ou naturalizado, né? Desde que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Se você parar para pensar, olha que interessante. Brasileiro, isso daqui no direito constitucional, a gente tem uma norma de eficácia contida, tá? Então, isso daqui é uma norma de eficácia contida. Por quê? Porque, na verdade, se você parar para pensar, o que a nossa Constituição fala? Olha só, para você ocupar, por exemplo, um cargo, um emprego ou função, um cargo público, por exemplo, basta você ser brasileiro. Porém, eu não vou ficar falando aqui na Constituição todos os requisitos. Eu vou deixar o quê? Que a lei fale os requisitos. Então, a gente está falando que essa norma vai ser contida por meio de lei. A lei aqui, ela vai reduzir os efeitos da Constituição. Vai falar assim, olha só, eu não vou abrir a porta e falar qualquer brasileiro, não. Lei, vou criar o quê? Os requisitos, né? Eu vou fechar um pouquinho a porta para vocês. Então, por exemplo, a Lei 8.112 fala, deixa eu ver se tem aqui, ó. São requisitos básicos para investidor em cargo público. Nacionalidade brasileira. Ah, isso daqui eu vi, porque a própria Constituição, tanto é que eu falo que esse requisito aqui é um requisito constitucional. A nacionalidade brasileira, né, é um requisito constitucional. O gozo dos direitos políticos, está aqui. A quitação das obrigações militares e eleitorais, perfeito. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo,
e a idade mínima de 18 anos e aptidão física ou mental. Se a gente observar, você pode prestar o concurso público mesmo não tendo qualquer um dos requisitos, perfeito? Porém, para você tomar posse, você assumir como servidor, você tem que apresentar todos esses documentos aqui, características pessoais, perfeito? Tem idade mínima? Tenho aqui, ó, minha certidão de nascimento, minha carteira de identidade. Beleza. Nacionalidade brasileira? Tá aqui. Obrigação quitação das obrigações militares eleitorais. No caso, obrigações militares para os homens, já que os homens são obrigados ao serviço militar, né? É obrigatório para homens, para as mulheres, para os eclesiásticos, é facultativo, né? Então, isso daí dispensa para as mulheres. Porém, as obrigações eleitorais, né? Tanto é que eu andava com os canetinhos da Justiça Eleitoral para comprovar que eu votei, né? Então, esses requisitos são estabelecidos por meio de lei. O parágrafo 1º fala: as atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Perfeito? Então, você vê aqui, ó, voltando aqui, a gente observa o quê? Que é uma norma de eficácia contida, porque a lei pode criar novos requisitos. E aí vem, segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, somente a lei poderá criar distinções, características ou requisitos a mais, né? Somente a lei. Logo, edital de concurso público é lei? Não, tá? Não é em sentido formal, tá, gente? A gente tem que observar isso, né? A gente tem que falar no sentido, não é lei formal. Por isso, tem entendido, né, que somente por meio de lei. O edital não é instrumento, né, constitucional adequado para criar requisitos. Tanto é que existe a súmula vinculante número 44, que fala: só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Então, por quê? Porque não é um requisito para investir? Então só por lei pode sujeitar exame psicotécnico, tá? Então a gente observa essas características simples que podem ser cobradas em prova, tá? E aí a pergunta é: ué, professor, e os estrangeiros podem prestar concurso público, né? Muita gente já começa a ficar com essa encafifado, né? Com isso, é a palavra que eu falei agora, né? Muita gente já fica assim: ué, mas estrangeiro pode prestar concurso público? Aí você vai lá para o artigo 5º, parágrafo 3º. Vamos botar aqui, ó. Bota aqui, artigo 5º. Não, primeiro vocês têm que entender uma coisa, olha só. Já aqui para os estrangeiros, a norma é de eficácia limitada. O que eu quero dizer com isso, né? Aí, norma de eficácia limitada significa dizer o quê? Você é estrangeiro. Em regra geral, você não pode prestar concurso público não, tá? Por quê? Porque é para os brasileiros, tá? Sejam inatos ou naturalizados. Você só vai poder fazer se você se naturalizar. Porém, se a lei definir quais os cargos que podem ser ocupados por estrangeiro, beleza. Aqui, ó, olha a diferença. A lei, ela não vai reduzir os efeitos. A lei, ela vai produzir os efeitos. Olha a diferença aqui. Produzir os efeitos da norma. Perfeito? Então, ué, professor, então você está me falando... Vamos ver se eu recapitulando aqui eu entendi. Aos brasileiros, se não tiver lei, pode ser qualquer brasileiro? Pode. Ué, mas ele tem 5 anos de idade? Pode prestar concurso público. Ele tem 50 anos de idade? Pode prestar concurso público. Ele não tem escolaridade? Pode prestar concurso público. Por quê? Porque esses requisitos têm que ser disciplinados por meio de lei. Perfeito? Já os estrangeiros, em regra, ué, eu quero fazer concurso público. Você é estrangeiro? Sim. Não pode fazer. Ué, mas não pode fazer. E aí vem a lei e fala, olha só, você pode fazer sim, agora você pode fazer, mas não é para todos os cargos. Porque eu, a lei, abri o portão agora para você e falei nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º, fala que as universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e procedimentos desta lei. Então a gente observa,
cargos de professor, técnico e cientista podem ser ocupados por estrangeiro, desde que sejam universidades e instituições de pesquisas federais. Perfeito? Ah, mas eu quero fazer concurso porque eu sou estrangeiro, mas eu gosto muito da Polícia Federal. Não tem esse cargo lá para ser estrangeiro, para ocupar por estrangeiro. Perfeito? Então, cuidado com isso na hora da prova, tá? Beleza, galera? Maravilha? Foi? Tranquilo? Fechamos aqui essa primeira parte, tá? Um forte abraço aí e bons estudos.